Olá, meu amado, minha amada, bem-vinda aqui ao canal do Ministério Ários, mais uma vez, para, junto conosco, darmos continuidade à série sobre a mulher cristã. E hoje nós vamos meditar junto sobre o papel dessa mulher na maternidade. O que Deus espera de cada uma de nós como mães. Venha conferir mais uma vez conosco aqui. Muito bem, meu amado, minha amada que está aí do outro lado do vídeo, para juntos aprendermos mais um pouquinho aqui a palavra de Deus nessa série sobre a mulher cristã. E hoje nós vamos falar da maternidade. Que coisa gostosa, né? Falarmos da maternidade. A maternidade é algo que é um conceito que não dá nem pra gente explicar. Quem é mãe, que vê a primeira vez o rosto do filho, que descobre, que tem aquela alegria quando descobre que está grávida, vê ali o primeiro ultrassom, escuta a primeira batida do coração, são sentimentos muito bons, muito emocionantes, muito gostosos. A maternidade é uma experiência linda e verdadeiramente Deus deu essa capacidade à mulher para que a mulher ela sinta alegria. A maternidade é algo que dá muito trabalho, mas o Senhor não deu essa capacidade à mulher para que a mulher esteja sempre estressada, oprimida, triste, exausta. É algo que dá trabalho, mas o Senhor fez para que possamos nos alegrar com isso, sentir prazer na maternidade. A própria palavra de Deus diz lá no Salmo 113, no versículo 9, que Deus fez com que a estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Então a própria palavra de Deus diz que a maternidade é algo que nos dá alegria. Ele fez com que a mulher estéril pudesse habitar em uma casa com a família e que fosse alegre mãe de filhos. Então, apesar de dar muito trabalho, sim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que nos dá, acima de tudo, prazer e alegria. Que coisa boa é a maternidade. Mas, meus amados, eu quero destacar aqui o desejo de Deus para nós mulheres enquanto mães. O que é que a palavra de Deus nos diz? Como devemos desempenhar esse papel de mãe? Será que nós estamos sendo boas mães? Será que nós estamos sendo negligentes em alguma área ou exagerada em outras áreas? Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. A primeira coisa, quando o Espírito Santo de Deus estava ministrando ao meu coração sobre isso, é que o principal papel da mãe é o de ensinar. É o principal. Aí vejamos o que nos diz a palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. A palavra de Deus diz assim, que não deixes o ensinamento da tua mãe, os ensinamentos da mãe. Vejamos mais, Provérbios capítulo 31, versículo 1 diz assim, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Então aqui nós vemos a mulher em seu principal papel enquanto mãe, que é o de ensinar. Esses ensinamentos que a mãe, que os pais eles passam para os filhos, eles são muito importantes, porque isso vai ajudar a formação do caráter desse ser humano, do caráter espiritual, do caráter enquanto cidadão, a questão dos ensinamentos, né? Como comer corretamente, dar boa tarde, ser educado, não comer com a boca cheia, escovar os dentes, cumprimentar as pessoas, respeitar os mais velhos, mentir é pecado, você deve ser honesto, comprar e pagar. Então, esses ensinamentos que os pais
os meus pais passaram muitos ensinamentos para mim. Olha, não come de boca aberta na frente das pessoas, você tem que fechar a boca, você tem que entrar e dar um bom dia, você deve só comprar aquilo que você pode pagar. Então essas coisas vão moldando o nosso caráter e as pessoas elas passam a ver isso nos nossos filhos, elas vão visualizar, né? E ver que ali estão adultos de uma boa índole de caráter, pessoas corretas, pessoas idôneas, como diz aqui a palavra de Deus, né? Na própria palavra, como a gente leu aqui, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço, né? Uma coisa exposta. Os nossos ensinamentos irão transparecer na vida dos nossos filhos se esses ensinamentos forem positivos, se ensinarmos coisas boas, se ensinarmos a palavra de Deus. Mais à frente, a palavra de Deus diz assim, que é muito interessante. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Está em Provérbios 22:6. Mas aqui diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. É algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui. O ensinamento que a mãe faz à criança é no caminho. Ela precisa estar junto, ela precisa ensinar aquilo que ela também vive, aquilo que ela pratica. Não podemos ensinar o nosso filho num caminho, a seguir um caminho e nós estarmos no caminho diferente do qual nós queremos ensinar. Como é que eu posso exigir que meu filho seja uma pessoa íntegra, honesta, se eu sou desonesta? Se eu roubo, se eu compro e não pago, como é que eu quero ensinar meu filho a orar e ler a Bíblia se ele não me vê orando e lendo a Bíblia? Então devemos ensinar no caminho. Esse ensino ele deve ser pessoal, ele deve ser diário. A palavra de Deus nos diz, deixa eu localizar aqui a referência para vocês, irmãos, que fala sobre uma referência bem interessante. Está aqui Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Então esse ensino ele deve ser diário, como diz aqui, assentado na tua casa, andando juntinho com o filho no caminho, deitando-se e levantando-se. Então assim, é dormindo e acordando, estarmos ali ministrando a palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos vão estar bem orientados em relação à palavra, quando deixamos ele ali na salinha da escola bíblica dominical, ou porque colocamos nossos filhos numa escola cristã, e aí a gente relaxa, fica tranquila, não porque ele está estudando numa escola cristã, porque ele vai à escola bíblica dominical todo domingo na escola, mas a responsabilidade do ensino da palavra é nossa, é das mães, é dos pais. Nós não deveremos terceirizar esse ensino. A educação é de responsabilidade dos pais. Nós podemos ter uma ponte de apoio, mas o ensino da palavra compete a nós. Está dito aqui na palavra de Deus, Deuteronômio, e estas palavras que hoje te ordeno. Aqui está dizendo, é uma ordem, ensinarmos a palavra de Deus às crianças. Amém? Aos nossos filhos. Outra coisa que faz parte dessa função da mãe é a questão do corrigir. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Em Provérbios 23, versículo 13 e 14. Diz assim, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Mas na frente diz assim, Provérbios 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A correção é algo que também faz, minhas amadas, parte da função de mãe. Corrigir nem sempre é bom, às vezes é desgastante, se perde tempo, a gente se aborrece, a gente se entristece, porque corrigir um filho é corrigir alguém a quem a gente tanto ama. Mas correção e amor são duas coisas que estão diretamente ligadas. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama.
né? Se você não corrige seu filho, você não está demonstrando amor. Porque na hora que falta a correção, essa criança é como se ela fosse uma bastarda, entregue a si mesma. Quando nós corrigimos, nós vemos frutos de justiça. Essa correção, ela produz frutos de justiça. Está escrito lá em Hebreus. Portanto, correção tem tudo a ver com amor. Agora, essa correção, ela precisa ser feita em amor, sem ira, sem raiva, né, sem espancamento. A correção, a disciplina, ela serve para evitar que o filho se perca, para evitar as mães, nós, os pais, a gente visualiza o perigo e precisamos aplicar essa disciplina e essa correção a tempo para evitar coisas danosas futuramente, quando nós muitas vezes não podemos corrigir, quando não podemos mais fazer. Portanto, o ensino e a correção é muito importante. Agora, é algo que dá trabalho, você perde tempo. É muito mais fácil a gente passar a mão na cabeça, a gente não se aborrecer, não ver o filho fazer birra. Às vezes eles pequenos dizem, não sou mais sua amiga, não sou mais seu amigo, estou chateado, fala aquelas coisas. Mas quando tudo é feito em amor, no final eles reconhecem, eles entendem, eles aceitam a correção, mesmo que não seja consciente, quando ela é feita em amor. Agora, quando ela não é feita em amor, aí ela vai, além de não corrigir, vai causar traumas, vai causar raiva, ira, e não é isso que deseja o Senhor para nós. Então, a correção se faz necessária, sim, faz parte sim do ato de amor, a disciplina e a correção, para que a gente evite lá na frente. Aquela mãe que não corrige, ela é negligente. Ela está, como se diz, tapando o sol com a peneira, e lá na frente o filho vai sofrer as consequências da falta da correção. E ele vai sofrer. Então isso não é amar. A gente às vezes não quer causar um aborrecimento, causar tristeza no filho agora, porque vai corrigir, não quer se aborrecer, e aí, não quero, deixa pra lá, e aí lá na frente, pela falta da correção, porque a gente viu falhas na vida daquele filho, daquela filha, lá na frente eles vão sofrer as consequências por nós não termos corrigido. Então a correção sim faz parte do papel, da função da mãe cristã e virtuosa. Outra coisa que o Senhor nos chama como mãe é para nós amarmos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus amados, que maior exemplo de amor nós podemos ver, senão com a mãe de Jesus, que carregou aquela criança e ela sabia do plano de Deus para a vida do seu filho, sabia por tudo que ele ia passar, qual era o plano de Deus, que ela ia sofrer ali ao lado dele, vendo as humilhações, vendo os açoites, vendo toda a rejeição, mas a Bíblia diz que ela não abandonou o seu filho, ela esteve ali sempre, cuidando dele, amando o seu filho Jesus. E vemos inúmeros exemplos na Bíblia de mães que amaram seus filhos e cuidaram, esse cuidado gostoso, né, esse amor gostoso. A mãe, minhas amadas e meus amados, ela deve proporcionar um ambiente de perdão, de compreensão, de amor. É necessário se fazer a correção, mas essa mãe, ela também deve estar apta a ser compreensiva, ser amorosa, ser perdoadora. Muitas vezes as mulheres, como eu tenho dito desde o início da série, têm muitas atribuições. Mulheres que trabalham fora, as mães não estão proibidas de trabalhar fora, mas nós temos que priorizar aquilo que é prioridade. Se o nosso trabalho está fazendo com que nós sejamos negligentes em relação à nossa função de mãe, e a gente chega tão cansada que é para aplicar uma correção e não conseguimos, ou chegamos tão cansadas que não conseguimos contar uma história, ensinar a Bíblia, orar com os filhos, esse trabalho talvez esteja sendo danoso, talvez seja necessário você rever a sua carga horária, a necessidade real desse trabalho. Porque a nossa prioridade deve ser
a adorar a Deus em primeiro lugar, a ajudarmos ao nosso esposo, cuidando dos nossos filhos. Não devemos negligenciar, nem deixar isso em último plano. Devemos ser, sim, boas profissionais, zelosas, mas que a nossa família, os nossos filhos, não fiquem com o pior de nós, ou só com os restinhos, os cacos. Muitas vezes nós somos tão compreensivos com as pessoas aí fora, com as pessoas do nosso trabalho, com os filhos dos nossos amigos, dos nossos irmãos da igreja, recebemos com tanta alegria, aconselhamos quando eles estão em pecado, somos compreensivos, e aí quando os nossos filhos chegam para contar as falhas deles, os pecados deles, nós esbravejamos, somos ríspidas, somos intolerantes. E cadê o amor? Cadê um ambiente de perdão e de compreensão? Então a nossa família merece sim o melhor de nós, não deve ficar só com aquela mulher cansada, exausta. Merece sim os nossos filhos, uma mãe que ensine, uma mãe que corrija em amor e uma mãe que ame. Amém? Para finalizar, minhas amadas irmãs, Deus ministrou algo no meu coração em relação a essa questão da maternidade. O Espírito Santo ministrava no meu coração dizendo assim: olha, Juliane, o amar sua filha, ele inclui também você dedicar tempo a orar por ela. Minhas amadas, como faz diferença essa questão da oração na vida dos nossos filhos? Nós devemos estar jogando os nossos filhos debaixo dos nossos joelhos, jogando eles ali aos pés do Senhor, dedicando um tempo para orar por eles. Se nós formos meditar, está lá em Mateus, no capítulo 15, do 21 ao 28, eu não vou ler aqui para os irmãos, para os nossos ouvintes, porque é uma leitura longa, mas nós vemos aqui a mulher cananeia que tem a sua filha endemoniada e ela chega para Jesus ali pedindo ao Senhor que faça alguma coisa, e Jesus é bem duro com ela no início. Ele praticamente diz: olha, eu não posso te atender, porque eu fui chamado para ministrar as ovelhas da casa de Israel. E aquela mulher ali se humilha e diz: mas Senhor, né, eu também como das migalhinhas que caem na mesa dos meus senhores. E ela se humilha, e eu fico pensando que se aquela mulher não tivesse se humilhado, tivesse se orado, tivesse intercedido pela vida da filha dela, a filha dela estaria endemoniada. Mas aí ela foi ali, ela se humilhou, ela o clamou. Então, quando nós estamos dobrando nossos joelhos, dedicando tempo, porque não é perder tempo, nós estamos dedicando tempo em orar pela vida dos nossos filhos, nós fazemos com que isso faz diferença no reino espiritual, sobre a vida deles. Muitas vezes a gente não vê as respostas das nossas orações imediatamente. Quando nós estamos orando, devemos orar apresentando a vida deles, a identidade deles, que Deus possa estar guardando eles de todo mal, colocando pessoas boas, usando a vida deles para a glória de Deus. Devemos sempre orar pelos nossos filhos, pequenos, grandes, casados, solteiros, bem de vida, com dificuldades. Devemos sempre dedicar tempo a estar orando. E isso é algo que nós não vemos muitas vezes imediatamente. Quantas vezes nós oramos para que Deus haja em determinada área da vida do nosso filho e a gente continua vendo aquilo ali. Mas você não pode desistir. Você deve continuar. Não desista do seu filho, da sua filha. Continue semeando na vida dele. Continue ministrando na vida dele. Continue ensinando, mesmo que amanhã ele esteja fazendo a mesma coisa. Mas você deve semear. É a lei da semeadura. A gente não colhe imediatamente, não. Precisa de um tempo, a gente precisa regar, a gente precisa cuidar, a gente precisa proteger essa semente dos obstáculos que querem sufocar essa semente. Então continue ministrando, continue corrigindo no tempo necessário. Ame o seu filho acima de todas as coisas e não desista de orar por ele. Os frutos da oração você não vai ver imediatamente, mas quando chegar o tempo da colheita você vai ver que resultados maravilhosos você vai visualizar na vida dos seus filhos. Que o Senhor possa ter trazido luz à tua vida através dessa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa estar me ajudando a ser uma mãe virtuosa, possa estar ajudando você, minha amada, a ser essa mulher virtuosa e mãe virtuosa também. Que o Espírito Santo possa ter trazido entendimento para nossas vidas. Se você está errando em alguma dessas áreas, peça ao Espírito Santo que lhe ajude, né? A mãe, ela é aquela que ensina, que corrige, que
que ama e cuida e que não desiste do seu filho, dedicando tempo de oração pela vida dele. Que você continue orando pela vida do seu filho e que o Senhor continue abençoando a sua vida e a da sua família. Até a próxima, se Deus quiser.